E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa de estudos das obras de André Luiz. E estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós finalizamos no programa passado o capítulo 37, que foi a preleção da ministra, sobre o pensamento, interessantíssimo, fundamental, diria, para nossas vidas, essa análise do pensamento. E no programa passado, finalizando o capítulo, nós comentávamos sobre o final da preleção dela, em que ela pergunta: quem deseja aproveitar a oportunidade do que ela disse anteriormente, compreender a grandiosidade das leis do pensamento e submeter a elas desde hoje. Então, esse chamamento é para nós, é hoje, O desde hoje é todo dia que a gente lê. Aproveitar a importância de conhecer, a fundamental importância de conhecer o pensamento, assuntos sobre o pensamento, E aí nós comentamos sobre isso, fizemos uma alusão a essa questão de quem deseja aproveitar para melhorar o futuro e fizemos alusão ao livro Ação e Reação, também de André Luiz, no seu capítulo 7, em que Tereza achou, porque nós tínhamos prometido, não tínhamos achado, em que o instrutor fala para o André Luiz, Ministro Sanzio. O ministro, no caso aqui o ministro da colônia, Sanzio, ele fala para o André Luiz, ensinando a nós todos que o esforço do auto-reajustamento na vida espiritual, antes de nós encarnarmos, na maioria das circunstâncias, nos ameniza a posição, nos garantindo uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade. Porque o esforço, a sementeira que eu fiz o meu esforço, eu vou colher. É claro que expiações existem, as recapitulações das situações para que nós possamos corrigir os nossos erros sempre vai existir, enquanto espíritos inferiores que ainda somos. Então, mas essa importância do que ela está falando aqui na colônia Nosso Lar, do aproveitamento do tempo, é que o ministro vai dizer para o André Luiz também, lá no livro Ação e Reação, nos dizendo do nosso aproveitamento. Assim como no aproveitamento no plano espiritual, para que reencarnemos com uma certa tranquilidade, como ele diz aqui, e com esperança, nós podemos começar a plantar isso agora também. Não é porque estamos encarnados que não devemos fazer, pelo contrário, a oportunidade está aí à nossa frente o tempo todo, a minha, da Tereza, todos nós, para que nós plantemos um futuro melhor de tranquilidade e esperança. É isso que ele está dizendo. Então comentamos sobre isso e no final o André Luiz, a palestra acaba e no final o André Luiz, o que é isso? Acabou a reunião? Então a gente fala da importância da ambientação das reuniões, colocamos o exemplo de reuniões que nós assistimos, palestras de Valdo Pereira Franco, especialmente na Casa Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, onde o Dr. Bezerra incorporava e nos trazia uma mensagem de carinho, de esperança, e saímos de lá elevados nessas reuniões. E, é claro, muito mais compromissados, E tem esse detalhe também. Então, é essa ambientação. Falamos da ambientação, da necessidade de fazermos o máximo que pudermos ao nosso alcance para que as reuniões de nossas casas religiosas tenham uma boa ambientação. Começando isso por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, para que aquilo se torne um ambiente agradável.
E é aquilo, né? O que é bom dura pouco, como diz, né? É o que o André Luiz achou aqui. Poxa, mas já acabou, né? É isso. Então comentamos sobre isso e agora vamos iniciar o capítulo 38. Muito interessante também. O caso Tobias, título do capítulo. Então vamos lá, Tereza, podemos? Vamos lá. Antes da gente começar a ler, a gente tem que lembrar o seguinte: a obra Nosso Lar, ela foi escrita no final de 30, começo de 40, né? Década de 30, década de 40. Então, o assunto que vai ser tratado aqui nesse capítulo... Não, é 44. Ela foi editada primeiro. Aquela época, não, ela foi, mas ela... né, ela se passa no final da década de 30. Isso, então. Ela, nessa época em que ela foi, né, em que o livro Nosso Lar foi lançado, esse capítulo deve ter causado um impacto muito grande. Hoje em dia, nem tanto. Nós já estamos, né, no século XXI, nós já estamos há quase 80 anos dessa obra, né, porque foi 44, no que, né, nós já estamos, né, já realmente 80 anos dessa obra. E hoje em dia... não é que ela não vá impactar-nos, mas a época que foi lançada, eu imagino o impacto que causou. Porque hoje em dia a gente sabe que os relacionamentos afetivos mudaram um pouco, não é? Então mudaram de característica, os casamentos, né, as uniões afetivas agora elas podem ser homoafetivas. E a sociedade aceita bem melhor essas situações. Mas na época em que esse livro foi escrito, né, a situação aqui, o pensamento de quem desencarnava nessa época era um pensamento ainda muito restrito. Então isso deve ter chocado a muitos. Hoje em dia nem tanto. As pessoas com certeza têm já uma amplitude maior nesse sentido de aceitar, né, e entender que o que importa num relacionamento afetivo é o sentimento e não os interesses outros. Então aí é só para a gente dar um introito aqui do assunto que a gente vai tratar, que é o assunto sobre casamento. Né? O caso Tobias. Caso Tobias. Até hoje, mesmo com o que a Cris está colocando, mesmo com toda, vamos dizer, entre aspas, modernidade que temos, causa surpresa ainda o que ele vai relatar. Né? Mas vamos lá. O caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Só tem 3 dias e tem esse livro escrito. E não se passou, ele não relata no livro os detalhes, tudo que se passou, com certeza, né? Então, 3 dias tem assunto. Tal a ideia que a gente pode ter da intensidade do trabalho no plano espiritual. A vida continua sempre intensa. Aquela ilusão vamos tirar de vez da nossa ideia, do nosso pensamento, já que nós falamos do pensamento no capítulo passado, do céu beatífico, daquele céu de descanso. Não existe isso, não existe. É trabalho intenso. Jesus fala, o Pai trabalha todo dia e eu também, e nós vamos ficar à toa descansando? Não é assim, não é. Então a vida é uma intensidade constante de trabalho. Findo o serviço, ao entardecer, de vez que outros se incumbiriam da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Eu peguei um detalhe aqui, que ele fala... Não, só para entender, o Tobias convidou ele para ir para a casa dele, né, depois do trabalho. Mas aí o serviço acabou ao entardecer. E aí... O que ele fala? De vez que outros se incumbiriam da assistência noturna. Então, ele terminou o serviço, não é porque entardeceu, é porque outros iam se incumbir. Chegou gente para o plantão noturno. Não deixa ninguém à toa lá. A assistência continua lá onde ele estava. E ele sai. Sim, ele bota, gente, enfermaria. Ele bota esses detalhes aqui, é ensinamento para nós. É o que a gente fala aqui, vez por outra. A gente está estudando. E nos livros do André Luiz... Aliás, toda obra séria, né? Nós estamos lendo o Nosso Lar, mas tem as entrelinhas, que está escrito ali.
os detalhes que estão escritos. Se a gente pegar, por exemplo, os romances do Emmanuel... Ele está mostrando que o trabalho é de 8 a 12 horas. A gente vai ver, por exemplo, os romances do Emmanuel, a gente vai ver nas entrelinhas detalhes que, poxa, realmente... Às vezes você lê um livro 2, 3, na quarta, na quinta vez você vai ver coisas que você não tinha visto. Então aqui, por exemplo, a gente está mostrando isso, da responsabilidade, já terminou a hora, eu vou embora. Não é assim. O certo não é isso. É quem está, a assistência que está... que está necessitado, doente, ele não quer saber disso, ele quer assistência. E é o nosso dever. No nosso caso aqui na Terra, nós estamos sendo remunerados para isso. E a gente tem que abrir o olho para isso, o nosso comportamento com relação a essa questão da assistência. Continuando. Fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Mais uma vez o aprendizado, sempre. É um detalhe que a gente tem que observar também, que eu tinha anotado aqui, dessa questão do aprendizado. Não é só alegria, é aprendizado também. Tudo a gente tem que aproveitar o certo nosso, e eu falo isso para mim em primeiro lugar, claro, que nós temos que aproveitar todos os momentos, seja qual for, de alegria, mas de aprendizado também, seja qual for o momento. O que eu estou aprendendo aqui? O que isso vai levar para mim, para a vida como espírito? Porque eu sou eterno. Eu vou desencarnar, esse corpo aqui vai ficar, seja de uma maneira ou de outra, mas eu vou continuar. Né? O que eu aprender aqui vai ficar comigo, é aprendizado, é um patrimônio meu. Então o que ele está falando? Aguardavam alegria, momentos de alegria. Ótimo, excelente, a gente precisa desses momentos de alegria, necessário para a nossa saúde mental, mas de aprendizado também. Tá? Fala, Teresa. Isso, quando esse aprendizado, que graças a Deus ele tá conseguindo enxergar, na realidade é um plano da espiritualidade superior para mostrar para ele, aos poucos, as lições que ele vai precisar aprender para encarar o problema que ele vai enfrentar mais na frente. Se a gente lembrar, né? Ele já teve a conversa com a dona Laura sobre lar. O tempo todo ele está sendo preparado para, ao chegar em casa, ele ver a situação totalmente diferente do que ele deixou quando desencarnou. E é interessante a gente entender que nenhum de nós está passando também na vida por experiências, sejam elas boas ou dolorosas, ao acaso. Existe um planejamento. Da mesma maneira que o André Luiz foi nesse livro, tá? Nós estamos vendo que ele está sendo preparado a cada conversa, a cada encontro, para o que ele vai ver quando ele chegar em casa. Todos nós também, na nossa vida, cada coisa que acontece, cada lição que a gente vê, cada situação que a gente observa nos outros e em nós, também é uma preparação para o que vai vir no futuro para nós, que a gente não terminou a encarnação e pode ser até que seja para outra, né? Para a próxima, a gente alicerçando o conhecimento, não é? Para que a gente possa enfrentar certas situações mais dolorosas. Então, esse aprendizado, né? Graças a Deus aqui, o André Luiz está sendo um bom observador e está armazenando as lições que estão lhe sendo dadas e passando para nós também. Mas tenhamos a certeza que nós também, na nossa vida, estamos vivendo situações várias que são lições para talvez nos prepararem para coisas futuras que virão. Não estamos estudando aqui o nosso lar à toa, não é? Todos nós que estamos aqui estudando, né, que todos os dias ouvimos a Rádio Rio de Janeiro e escutamos os programas que aqui são veiculados, todos nós recebemos lições diárias e que todos nós possamos aprender essas lições para que a gente, né,
possa ter firmeza, possa ter boas decisões quando os nossos momentos de testemunho chegarem, porque chegou para o André Luiz, vai chegar também para nós, não é? E alguns já passamos. Agora, o ideal é que nós aprendêssemos muitas vezes com os erros dos outros. Que quando o comportamento do outro é para ser analisado por nós, mas não é para ser comentado e nem para ser julgado. É para ser analisado por nós, para a gente ver, fulano está cometendo esse erro, não é? Eu vou tentar mudar de conduta para não acontecer a mesma coisa. E quando as condutas forem boas, não, fulano, poxa, eu tenho que me comportar como ele se comporta, porque isso é o comportamento certo. Então, o André Luiz, né, esse capítulo, então, é fundamental porque ele vai ver quando ele chegar em casa, não é? Eu acho que a maioria das pessoas já leram o livro nosso lá e sabem disso. Interessante que a Tereza está falando disso agora, gente. O exemplo que a gente tem que pegar do outro para nós, não querendo divulgar o erro do outro, né? É isso que você falou, né? E eu pensei numa pergunta do Livro dos Espíritos e abri o livro aqui exatamente na pergunta. Então vamos lá. Na pergunta 903, a respeito disso que a Tereza falou, Kardec pergunta assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de grande utilidade. Então, a resposta continua, mas é isso que que a Tereza está colocando. Então, estudar realmente, o aprendizado é constante, vendo o erro dos outros, mas não divulgando. Pelo contrário, tentando auxiliar, se a gente tiver oportunidade, né, de auxiliar o companheiro, mas trazendo para nós, né, para o nosso benefício, para o nosso proveito. Então, podemos continuar? Pode, depois eu vou comentar tá. outra. Estava querendo ver aqui na Gênese a questão da providência divina que nos ampara. Estou procurando aqui. Então, só comentando mais um pouquinho sobre essa questão dos defeitos alheios, como ele fala aqui do aprendizado, a resposta dos Espíritos, mais adiante, na pergunta 903, diz assim: tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então esse aprendizado é constante. Por que a gente desdobrou aqui essa questão sobre o aprendizado? Porque é o que a Tereza comentou, o André Luiz está sendo preparado para o que vai vir. O que vai vir adiante vai acontecer com ele. Nesse capítulo aqui, especialmente, tem muitos detalhes sobre isso. E isso acontece conosco o tempo todo. Todo o tempo, os bons espíritos que nos acompanham na nossa encarnação, eles nos induzem a determinadas situações para que nós tiremos dela o aprendizado. Porque é como que ele está dizendo aqui, depois do trabalho tem momentos de alegria e aprendizado, sempre. O aprendizado se faz constante. É uma necessidade nossa. O espiritismo tem que ser bem compreendido, conforme os espíritos responderam a Allan Kardec. O espiritismo bem compreendido, ele faz com que nós raciocinemos perante a vida melhor. Para isso é necessidade do estudo. Não é à toa que Jesus escolheu um educador, conforme está na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, na resposta, sobre o egoísmo. Então, o Espiritismo tem três vezes ele coloca a questão do bem compreendido do Espiritismo nessa resposta da 917. Então, a compreensão se faz necessária. Para compreender, eu preciso estudar. É um aprendizado. Então, o estudo se faz necessário sempre, né? A continuidade
na nossa vida. Eu peguei aqui, foi o capítulo 2 do livro A Gênese, onde Kardec vai nos falar sobre a providência divina. E lá, nesse capítulo, Kardec coloca que Deus nos acompanha, que Deus, na realidade, ele é amor, como diz João, não é? E ele, através dos seus prepostos, né, e o que conhecemos, o mais evoluído aqui na Terra é Jesus Cristo, ele conhece e planeja a nossa existência. Então, nós somos acompanhados, não é? No livro Ceareiros de Volta, também no capítulo Espíritas Meditai, Caibar Schutel diz que nós, todos os espíritas e todos os cristãos, são acompanhados do mais alto por espíritos que querem o nosso bem. Então, da mesma maneira que o André Luiz aqui está sendo preparado, conduzido a observar situações para que ele no futuro tome boas decisões, na nossa vida também isso acontece. A gente pode até não perceber, mas a providência divina está nos preparando, não é, para que a gente possa melhorar a nossa condição evolutiva quando precisarmos dar boas respostas às situações que se nos apresentem, não é? Então, que a gente confie mais em Deus, aprenda a confiar mais em Deus, compreendendo, né, como ele diz aqui, que Deus é infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode Deus querer. Donde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Porque é o que no nosso nível evolutivo é o que a gente pode fazer. Só os misericordiosos verão a Deus. Por enquanto, a gente está se esforçando para o compreender, confiar nele. Certo. Então, lembrando sempre, e a gente lembra aqui do exemplo de Paulo de Tarso, o grande apóstolo do cristianismo, né, o grande divulgador da mensagem de Jesus para o mundo, em que antes de começar o seu ministério, sua missão, ele fica 3 anos no deserto de Dan, no oásis de Palmira, conforme relatado no livro Paulo Estevão, durante 3 anos, na quietude do deserto, meditando, trabalhando, e depois mais 3 anos no tear, fabricando sandálias, no silêncio, no anonimato. São 6 anos no anonimato para começar a sua tarefa. Então foi um aprendizado dele. Então, um grande exemplo nós temos aí. Muitas vezes a gente está numa situação em que a gente não percebe aquilo que Deus está nos colocando, uma situação às vezes incômoda para nós, mas às vezes, muitas vezes, quase certo que é um aprendizado para o que vai vir na frente. Então, que a gente possa refletir sobre isso também, tá? Do que o André Luiz está falando aqui, que para ele vai ser um grande aprendizado, por isso que ele já está falando, como a Teresa falou, porque vai vir adiante, que é o que vai acontecer conosco, que acontece e vai acontecer sempre conosco, né? Nós temos aqui na Rádio Rio de Janeiro o número de um celular que todos vocês que assistem o programa, se quiserem, podem ligar, mandando um feedback, não é? O número é 21 DDD 98 48 67 633. Bom, é isso. Então estamos encerrando mais um programa. O relógio aqui, ele trabalha realmente, não para. Mas é isso, gente. Nós estamos estudando, lembrando sempre. Muito obrigado, então, pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus no coração de todos, nas suas famílias, nos seus trabalhos. Enfim, que possamos confiar cada vez mais no amor, na solicitude de Deus, nosso Pai, nas nossas vidas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.